Eu já estava há algum tempo em Vitória, que foi uma das cidades que mais me surpreendeu na costa brasileira. Tem sido um período maravilhoso por aqui e eu tô aprendendo muito sobre o povo e a terra capixaba, das quais eu admito eu era um completo ignorante, não sabia nada. Mas ela me fez lembrar de um perigo para qualquer viajante eterno como eu, especialmente perigoso porque é algo bom, como a maioria dos grandes perigos. Durante quase todo o tempo que eu fiquei por aqui, eu tava em uma poita na frente do Yacht Club, que é maravilhosa. Balança um pouco à tarde, é verdade, mas mesmo assim é muito legal. Na Praia do Canto, uma região central e maravilhosa de Vitória. A gente aqui no barco prefere poita, mas como eu ia pro boat show e a Ana ia ficar sozinha, eu resolvi aceitar o convite do clube para deixar o barco no pier, o que foi bem bacana na real. Lança aqui parado. E a situação é a seguinte, ventão aqui, vou mostrar pra vocês. Se é que vocês estão me ouvindo, a situação aqui é ventão e sol pra caramba. Pô, aqui em Vitória tem uns barcos muito regateiro, bom pra caramba, hein? Esses felt aí, ó. Os caras estão ganhando tudo, é aventureiro e bravíssimo. Matei o Tuxê, que também é ganhador aí, cara. Tem uma galera que corre mesmo aqui. Foram dias de muito calor, apesar do vento. Tanto que até os pássaros procuravam uma piscina onde conseguiam achar. Sorte dessa tartaruga linda que já está na água. Ela aparece todos os dias aqui no pier. O Pato, do episódio 286, que me apresentou. Estar no pier tem suas vantagens. É mais fácil de entrar e sair do barco, por exemplo. Não se preocupem, a câmera sobreviveu. Por outro lado, é bem mais movimentado e menos tranquilo, menos silencioso. E ainda tem o risco não pequeno da Marisca sair por aí pra dar um rolê. E você sabe que rolê de gato, às vezes pode demorar um pouquinho. Então, em uma noite muito legal, fomos convidados para um churrasco. Mais que um churrasco, um evento. O convite foi dos velejadores da Curva da Jurema, um lugar onde grande parte dos velejadores de Vitória guarda seus barcos. E a organização é de uma forma muito legal, comunitária de certa forma. É administrado por uma associação sem fins lucrativos, o Centro Náutico Capixaba. Além dos velejadores daqui mesmo, recebe também um grande número de veleiros que estão subindo e descendo, geralmente por causa da Refena. Nós vamos fazer aí um cinevela, então surgiu a oportunidade do Adriano estar aqui também, e a gente quis prestigiar, passando aqui um vídeo do canal dele. Era uma noite em que a lua estava muito, muito especial. Em noites que há lua, assim, dessa forma, é maravilhoso velejar. Nas de lua nova, é bem mais escuro, mais difícil de enxergar por onde você está andando. Mas para essas noites, eu acho que descobri uma coisa que pode ajudar. Afinal, o mundo que a gente enxerga não é a realidade. É um recorte da realidade. Existem outras coisas que não enxergamos na realidade, como emissões de infravermelho, que o calor dos objetos emite. Só para dar um exemplo. Corpos com temperaturas diferentes emitem quantidades diferentes de luz nesse espectro, que é invisível para nós e para a maioria dos animais. O mundo fica bem surreal quando visto por esse prisma. Esse, acreditem se quiser, sou eu. E é interessante que animais, em geral, não evoluíram para enxergar infravermelho porque no nosso passado, longínquo na evolução, enquanto todos morávamos no mar, era inútil ter essa habilidade, porque a radiação infravermelha não penetra na água. Até o lugar onde tocamos fica marcado por um tempo com o nosso calor. Aqui eu mudei o esquema de cor para esses tons meio cinza, mas é o mesmo tipo de imagem térmica, só uma forma diferente de ver elas. Porque a cor real mesmo, de verdade, a gente não consegue ver. Não deixa de ser enxergar o passado de alguma forma. É algo que não dá vontade de parar de brincar. Essa é a Ana Lívia, acredite se quiser. Eu fiquei pensando que deve ser fantástico para andar na mata de noite e enxergar animais escondidos. Principalmente pássaros e mamíferos, porque répteis, por exemplo, têm sangue frio e não sei se tem muita diferença. E aí passa por trás da parede e aparece o cano de água quente ali, ó. A marca do bicho escondido. Isso aqui, ó. Isso aqui é um cano de água quente, ó. Olha os pezinhos do seu filho. É, ó. Fica um tempo pra você. Já, será que já fica? Já? Ó.
Aí, ó. Ah, dá pra enxergar no escuro. Então dá pra velejar, dá pra ver defeito no... Tipo, se aquece alguma coisa na parte elétrica. É um brinquedo, mas também é bem útil. Mas a minha ideia principal é usar para navegar à noite, conseguir enxergar no escuro. Aqui é mais difícil porque o calor da cidade tira muito do contraste. Mas no mar aberto é tudo bem escuro no horizonte. Dá pra ver o pier ali, mas em cima são nuvens. Aqui uma parte do céu sem nuvem, ó. Então dá pra conseguir ver nuvens também, ó. Aqui tem o pier, outras poitas aqui, ó. Para manutenção é interessante também, dá para enxergar vazamentos e até partes na elétrica que estejam aquecendo de forma normal. Dá para notar que é mais quente ali, ó. Os outros barcos que não estão ligados, ó, não aparece todo esse calor. Ó, aqui tem as tomadas do balanço, ó. Tá bem bonitinho, não tá aquecendo, né? Embaixo aqui tá bem quente, mas não... Essa parte preta aqui, ó. Essa parte preta é a tomada, na verdade, ó. Tem uma extensão aqui, né? E aqui a tomada no pier. Meio quentinho, mas não é muito quente, não. Mal barato coqueiro, meu. Ó lá, como eu não tinha me ligado como era quente, ó. Essa aqui é uma parte que tá bem escura, bem escura. Você chega pra ancorar no lugar e tá tudo escuro, assim, ó. Você não consegue ver nada. E aí o que você faz? Ó, tem uma poita aqui na frente, outra ali. Aí tem aquela estrutura ali, né, que é um flutuante também. Os piers lá atrás. E aqui um catamarã. E aqui sou eu, Adriano Plotsky, falando com vocês no #Sal. Brinquedinho muito exótico, mas também muito legal. Que serve para manutenções do barco, mas também para enxergar no escuro, cara. Enxergar navios, enxergar várias coisas. Passa até pelo fog. Dependendo da diferença de temperatura entre o ambiente e o objeto que você quer, a imagem melhora bastante. Nossa, parece lava derretida. E dá pra ver os pingos, pingou em vários lugares na mesa. E o mais legal é que você pode conectar o aplicativo Boat Beacon e ter uma imagem térmica junto com realidade aumentada, com informações de AIS, azimuth e outras coisas. Aproveitei também o comércio de Vitória para comprar várias pequenas peças que eu preciso para arrumar aqui o balanço, como as goteiras das vigias. Volta e meia isso dá problema. Na cidade de Serra, mais especificamente no Jardim Limoeiro, uns 20 minutos de carro do Yacht Club, tem muitas opções de lojas de peças e parafusos. Eu arrumei parte do problema, ainda não tive tempo de arrumar em todas as vigias, mas algumas já melhoraram. Fiz também um encontro muito legal com a galera que assiste o #Sal aqui na Praia do Canto. Foi demais conhecer pessoalmente uma parte das pessoas que me assistem, que eu acabo tendo contato só por comentários ou lá pelo grupo de apoiadores. Alguns eram velejadores de longa data, quase já morando em seus veleiros, e outros ainda começando. A Ana tem aproveitado para curtir seus tios aqui também, algo que eu tenho certeza que vai ser difícil de se despedir. Eu tenho que fazer mais desses encontros. Foi muito legal. Últimos dias aqui em Vitória. O vídeo que eu fiz sobre Vitória teve uma repercussão bem grande aqui na cidade. Eu fiquei muito feliz. E foi feito com muito carinho. Eu fiquei meio com medo, porque eu brinquei no título, né? Por que não fala de Vitória e tal? Mas acho que, sei lá, todo mundo notou que era com carinho. Tem gente que falou que teve outro tipo de experiência em Vitória. Bom, eu só posso falar pela experiência que eu tive, que foi maravilhosa. Eu tinha ouvido falar que a galera de Vitória não é tão acolhedora, não sei o que lá. Eu não senti nada disso. Só ficou nesse ditado, assim, mas comigo foi um pessoal muito legal. Claro, você pode dizer assim, porque ele tem um canal no YouTube e tal. E talvez, mas eu senti isso também de pessoas que nem sabia quem eu era e que não são da náutica e tal, assim. Que eu tenho certeza que nunca tinha me visto antes. Alguns falaram também de problemas, assim, né? Tipo, crime, coisa assim. Eu não tenho experiência pra falar, mas posso dizer que me senti muito tranquilo aqui. E que, qualquer capital tem problema com crime, né? Assim, tipo, algum ponto ou outro, mas pelo menos na minha experiência aqui foi muito tranquilo.
Se for falar de um problema em Vitória, para ser mais equilibrado e não falar só das coisas boas, eu falaria do pó que sai da zona industrial. Caraca, meu, olha só a fumaça preta que saiu de lá, ó. Acho que descarregaram uma quantidade de minério grande. Eu acho que não parece uma explosão, não sei porque não tá pegando fogo mais, mas é o tipo de fumaça preta que vem pra cá depois, deixar o pier todo escuro, todo... Foi tão bom, tanta vontade que a gente acabou não deixando pra gravar. Foi uma péssima coisa, mas por um motivo muito bom. E nesse restaurante aqui eu tomei o melhor café que eu já tomei. O lugar se chama Tchau e fica na Praia do Canto. Fiquei com um respeito enorme pelo café produzido no Espírito Santo. Há muitas opções e muitas coisas deliciosas para acompanhar um café também. Como eu falei antes, um dos maiores desafios de ficar aqui no pier era a marisca. Aqui é bem mais fácil dela sair para dar um rolê, e além de ela ser muito nova, há alguns gatos aqui pelo clube e há pouco testamos ela para doenças típicas de felinos, e ela está sem nenhuma. Então a gente não queria que ela pulasse pro pier. Mas, por incrível que pareça, ela ficou aqui dentro do barco, saiu pro deck. Ela até tentou sair uma vez, mas caiu na água e não tentou mais. Ainda bem que eu ensinei ela a subir sozinha de volta. Parece que ela aprendeu bem. Tentamos socializar ela com outros gatos, o que ainda não deu muito certo. Já com outras pessoas, ela se dá super bem. Só com outros animais que ainda não rola muito. Esse é o Chiquinho, que foi um dos responsáveis por estarmos aqui no Yacht Club. Eu aqui preocupado pra caramba, cadê a marisca? Sumiu. Bem no dia da gente ir embora, ela some. Aí eu descubro ela camuflada ali no lugarzinho que ela adora ficar. O Yacht Clube do Espírito Santo, além da vela, tem a pesca como esporte. O recorde mundial do maior marlim azul é aqui do clube, 636 quilos. Esse aí na parede é uma cópia em tamanho real em fibra de vidro. Foi pescado pelo Paulo Roberto Amorim. E tem também o recorde mundial do maior marlim branco, pelo Evandro Kouser. Um dos maiores perigos, capazes de acabar com uma viagem sonhada há anos, é encontrar um lugar que você se sente em casa, que você gosta e que você tem laços que poderiam durar para sempre. Não é fácil romper esses laços e deixar todas essas coisas, não é mesmo? É preciso pensar um pouquinho além desses sentimentos e pensar que outras experiências, aprendizados, amizades você não vai deixar se não partir. É mais difícil você trocar algo que você tem agora por uma promessa. Mas que sonho não é uma promessa? Se você não tiver a coragem de dar esse pulo, nunca vai conseguir realizar um sonho. Nem mesmo Vitória teríamos conhecido. Então, lá vamos nós para mais uma fatia desse sonho. Santa Cruz agora. Um lugar que só os velejadores daqui parecem conhecer. É meio fora do roteiro da maioria dos velejadores, o que torna, de certa forma, ainda mais interessante. Essa é a minha vida, como um artista de rua, ou como os antigos bardos no passado, contando histórias, fazendo arte e estendendo o chapéu por onde passa, descobrindo como viver e ser feliz ao mesmo tempo, dia a dia, a cada dia. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.